louvar, ó Deus, engrandecer o teu santo nome, ó Deus, te prestar mais um culto, ó Deus, louvor, ó Pai, a ti. Muito obrigado pelos aprendizados, ó Deus, na lição, ó Deus, na EBT, de cada classe, que eu possa estar abençoando de cada irmão, cada servo, ó Deus. Neste momento, te agradecemos pela vida da irmandade, ó Deus, te agradecemos pelo trabalho dessa manhã. Te pedimos também, ó Pai, pelas pessoas, ó Deus, que completaram mais um ano de existência, ó Pai, nessa semana, Senhor. Seja, ó Deus, que eles são diferentes da tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar fazendo, ó Pai, uma obra na vida dessas pessoas, Senhor. Que elas possam ter mais uma oportunidade, Senhor, de estar tendo um encontro contigo, ó Deus. Sabendo, Deus, que a vida não é somente feita de festa, ó Pai, de bebedeiros, muitas vezes, ó Pai, que as pessoas possam estar reconhecendo, ó Pai, o teu amor, ó Deus, lembrando daquele sacrifício que, ó Pai, que muitas pessoas, Senhor, lembram disso, ó Pai, e reconhecem aquele ato que o Senhor fez estar morrendo na cruz para nos salvar, mas muitas vezes as pessoas não têm sido curvadas diante de ti, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, dessas pessoas, ó Deus, e quem sabe, Deus, daqui quando comemorar o próximo ano, possa estar aqui na sua casa, Pai, ou em qualquer outra igreja, Deus, para estar agradecendo, Deus, por ter completado mais um ano de vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Seja, Deus, com o decorrer da tua oração nessa manhã, nosso dia, logo mais à noite também, Deus, teu culto, e tudo que nós vamos fazer, possa somente para honrar e glorificar teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, a Deus, a oração que a gente faz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso mesmo, já para a palavra da nossa irmã. Graça e paz, amados. Amém. Estamos felizes, né? Porque estamos na casa do Senhor nosso Deus para prestar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Estamos no mês da mocidade e a irmã Nete iria dirigir o culto. Eu fiquei feliz que ela me convidou e me senti muito jovem por fazer parte, né, pastor? Eu fiquei muito feliz, estou me achando, né? Obrigada, irmã Nete. Estou me sentindo rejuvenescida. Brincadeira, é muito gostoso, irmão. Estamos na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, adorando esse Deus, né, que é tudo em nossas vidas e tem cada dia nos abençoado e nos sustentado. Temos passado por dificuldades, né? Mas o Senhor é maior e por isso nós estamos aqui nesta manhã, para adorá-lo e para agradecer pelas bênçãos recebidas nas mãos dele. Estamos felizes também com a família do pastor, já foi dito, né? Deus abençoe os irmãos que viajaram, né, lá do Rio de Janeiro para estar conosco nesta manhã. Para nós é um motivo de alegria, porque nós conhecemos essa família, amamos essa família, conhecemos de tanto o pastor falar também, contar as histórias de vocês. Então, ele já tem entregue o ouro para a gente já sabe muita coisa de vocês, tá? Não pense que não sabemos que sabemos. Ele fala tudo. Oi? Tudo coisa boa. Não, mas de vez em quando ele conta os defeitos também, mano. Não tem que porque ele tivesse com a irmã lá. Eu vou botar pimenta na boca dele. Brincadeira. Oi? Tá gravando. Ah, é, pastor, a sua agora me lembrou, tá gravando. Ontem, eu liguei pra ele ontem, ele me ameaçou, falou que vai colocar embaixo disciplina. E agora eu vou até maneirar, pastor. Desculpa, mas me fala nada de vocês. Brincadeira, irmãos. É gostoso, é porque nós somos uma família, né? Nós nos tornamos uma família só. Lá no Rio de Janeiro aqui, mas a gente se sente assim, né? Unido pelos laços, né? Do amor do Senhor Jesus, e isso é mais importante. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor a direção para este culto, né? A unção do Senhor sobre as nossas vidas, para o ministério de louvor, para o irmão que vai trazer a mensagem nesta manhã. Vamos pedir para o nosso Deus continue nos abençoando. E eu vou pedir a nossa irmã Manuelita que nos eleve a Deus em oração nesta manhã, pedindo a direção para o culto. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar, Deus, aqui nesta igreja tão amada, tão querida. Amém. Nós glorificamos, ó Deus, por cada família aqui. Nós glorificamos pela grande escola que tivemos, ó Deus, que aprendemos, que possamos colocar cada dia nossas vidas no teu altar. Amém. Senhor, Deus, abençoa a continuação deste culto. Abençoa o mensageiro, que seja, Deus, cada dia ungido por ti. Amém. Que fale não dele, mas sim através do teu Santo Espírito. Amém. Senhor Deus, com tudo que vai acontecer aqui, que o nome de Jesus seja exaltado. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão excluídos, aqueles, ó Deus, que precisam, Deus, da tua salvação, que tu possa agir poderosamente.
Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, perdoando os nossos pecados. É a oração que fazemos já em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos neste momento abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3, estaremos lendo do verso 1 ao verso 10. Eu gostaria de convidar a igreja que ficasse em pé em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10, e nós estaremos fazendo essa leitura responsiva. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler então. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços os teus lagares. Amém. Vamos orar para a nossa irmã Thaís? Oremos. Grande Deus eterno, Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que nos concede, Pai, de estarmos nessa manhã, reunidos em teu nome para a tua casa, para estar te adorando, te agradecendo, te bendizendo. Pai, desde cada vida aqui presente, Pai, que nós possamos a cada dia ter nossas vidas, Pai, derramadas no teu altar, Senhor, nós possamos estar prostrados diante de ti, Senhor, para estar fazendo a tua vontade, Pai, e somente a tua vontade, Senhor. Que tu possa ser Senhor de nossas vidas a cada dia, nós possamos a cada dia estar fazendo a tua obra, Pai. Gratidão pela vida do Lacerda, pela vida do teu trabalho neste momento. Abençoe a vida dela, Senhor, do seu lar. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Seja com essa palavra também que foi lida, Senhor, que nós possamos estar guardando os nossos corações, que cada dia nós possamos estar meditando a lei, Senhor, que nós possamos, Pai, estar nos deliciando mais, Pai, com as tuas palavras, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Seja com o decorrer deste tudo, Pai, que tudo que for acontecer aqui possa ser para o teu agradecimento. E essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Neste momento nós vamos ter uma inspiração musical. A nossa irmã Nília, a esposa, a irmã do nosso pastor está conosco e ela vai estar louvando ao Senhor neste momento. Bom. Já que você voltou a falar uma coisa, a música ela fala que há momentos, né, que na nossa vida a gente pensa em olhar para trás devido às circunstâncias, às dificuldades, mas no nome do nosso Senhor Jesus nós conseguimos ter a esperança, conseguimos voltar para os braços do Pai, conseguimos estar firmes, passando mesmo por dificuldades, mas firmes na presença de Jesus. E que essa seja a nossa oração, clamarmos ao nome de Jesus. Para
clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus. Amém. Que a gente possa crer nessa verdade. Deus abençoe cada dia a vida da nossa irmã Nina. Irmãos, neste momento nós vamos, como estamos no mês da mocidade, nós vamos então estar falando o tema, né? E a divisa, que é desse mês que os jovens escolheram, né, para estar refletindo durante esse mês da mocidade. Vamos todos falar bem bonito o tema e a divisa? Então vamos lá. O jovem busca a santidade. Como purificará o jovem seu coração? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119:9. Amém, né? Hoje não vai ter o hino nessa manhã à noite, os irmãos vão estar cantando, né? O louvor que estão cantando no mês da mocidade. Neste momento nós vamos passar a palavra para o Ministério de Louvor. Os irmãos estão com a palavra. Nesse momento, os irmãos possam estar elevando seus pensamentos, né, até o trono da graça do Senhor, que possamos estar sempre rendidos, né, aos pés do Senhor. Por isso, vamos começar esse estudo de oração. Te
dedico, ó Pai, o ministério de louvor até o teu altar, Senhor, que possamos te louvar mais e mais, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela vida que estamos aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor, Deus, possa estar falando conosco, Deus, sempre, Senhor. Abençoe nesse momento com o Maurício, Deus, onde quer que ele esteja, Pai, o Senhor, Deus, possa estar abençoando ele, ó Deus, da mesma forma, Deus, que quis abençoar, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Essa oração te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Neste momento, irmãos, nós vamos estar cantando o hino de número 160 do cantor cristão, a primeira e a última estrofe, para a dedicação de dízimos e ofertas. Não, Thaís, pode dar pra gente? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem haver enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se o Senhor retira, quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá errar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Seus grandes maravilhas operou por alguém que ele confiou. Quem quebra a promessa em nada duvidou. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. O pastor Anderson, nosso pastor, que esteja vindo aqui à frente para orar, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas e também orar pelo irmão que trará a mensagem, apresentar, né? E orar por ele pela mensagem que queremos ensinar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa para poder louvar e cultuar o Teu nome. Nós te louvamos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Senhor Deus, agora neste momento, eu quero te agradecer pelas pessoas que ofertaram, que Tu possa estar abençoando a cada dia, e as que não ofertaram também, que possa estar abençoando da mesma forma. Fique com esta igreja, continue abençoando, como Tu tem derramado as Tuas bênçãos na vida desta igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada membro aqui, por
cada problema que cada um passa, que tu tem resolvido e tem consolado. Senhor Deus, agora neste momento, quero colocar em suas mãos a vida do Glauco, teu servo que está trazendo a mensagem que vai vir de encontro aos nossos corações diretamente do teu trono. Toma ele nas tuas mãos. Amém. Senhor Deus, que ele possa falar palavras sempre vindas de ti. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Queria convidar o seminarista Glauco. Ele falou que não gostaria de ser chamado de seminarista. Deixa eu trocar aqui o microfone. Ficar melhor para ele. O Glauco, os irmãos já conheceram lá no Rio de Janeiro, aquele passeio que nós tivemos lá no dia 7 de setembro, que foi horrível, né, irmãos? Foi muito ruim, que o pessoal quer voltar para poder refazer esse passeio agora em outros lugares também. Quer ficar aqui em cima? Você sabe. Bem, o Glauco, sem puxar saco, é o meu cunhadão, casado com a minha irmã, que é uma bênção também, e tem o fruto deste casamento com a Manuela. Mas eu vou deixar para ele apresentar, se apresentar aos irmãos da igreja, na qual eles fazem parte, o ministério dele, então vou deixar que ele faça isso. Para mim é um grande prazer de ter na nossa igreja, não a minha igreja, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, que essa vida dele foi sempre adiada, mas Deus sabe o que pode, o que vem acontecer em nossas vidas. Então Deus sabe de tudo. Ó, Deus abençoe, use conforme Deus te orientar. Bom dia, irmãos. Bom dia! Como o pastor pediu, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Glauco, sou marido da Nívia, pai da Manuela. Ele mencionou a questão do seminarista, né, que não gosta desses títulos assim, porque gera uma falsa impressão acerca da gente, né? O irmão, na hora da aula ali mesmo, queria até agradecer pela aula que você deu. Falou, não, aqui nós temos universitários, seminaristas, como se eles soubessem alguma coisa, né? Se eles soubessem, não seríamos seminaristas, somos seminaristas justamente para aprender. A gente está sempre aprendendo, a gente não sabe coisa nenhuma. E o que me impressiona é o fato de os irmãos estarem aqui buscando a palavra de Deus. Então, numa aula abençoada do irmão André, nessa escola bíblica dominical, se a sociedade soubesse o valor que tem uma aula como essa, isso aqui estaria lotado de pessoas, só que eles não sabem disso. Nós sabemos, temos que transmitir essa importância para eles, para que eles possam buscar a palavra de Deus assim como nós buscamos. Então é só por isso que eu não gosto de seminarista, porque as pessoas acham que a gente sabe muita coisa quando a gente não sabe coisa nenhuma. Nosso ministério lá, até bem pouco tempo nós trabalhávamos com os embaixadores do rei na igreja, não sei se os irmãos já ouviram falar. Nós deixamos um pouco esse trabalho com outros irmãos da igreja para dar um pouco mais de dedicação de tempo para o ministério do CD da Nívia, que está sendo lançado, né? A gente está na reta final aí, já está demorando muito, mas em breve eu creio que vai ser lançado. Então nós estamos tendo muito trabalho nessa reta final agora, de administrar todo esse processo. Então nós deixamos o trabalho dos adolescentes para se dedicar a esse trabalho do grupo lá de louvor. Né? Eu fico mais na parte administrativa porque o pessoal fala que eu canto bem, mas é mentira, cara. Não acredito não. É tudo mentira. É só uma aventura que eu faço de vez em quando aí para cantar, mas a Nívia mesmo tem trabalhado nessa área junto com outros irmãos que nos abençoado lá no Rio de Janeiro. Né? Estão trabalhando com a gente. Bom, queria agradecer a confiança dos irmãos por estar aqui. Tá? Não vou falar muito, não é de praxe eu ficar muito tempo falando. Mas eu peço aos irmãos que não se escandalizem com algumas coisas que eu vou falar, porque uma coisa que eu não tenho é medo de falar a palavra de Deus. Então, em alguns momentos eu vou tratar da palavra como a verdade que ela é, e ainda que alguns se sintam ofendidos, a culpa não é minha, porque está na palavra. Então a gente vai trabalhar exatamente aquilo que a gente entende da palavra, aquilo que é realmente necessário que saibamos, aquilo que é necessário que o povo de Deus saiba. Então, se em algum momento o irmão fala, tu está falando para mim, não conheço ninguém. Tu está falando, está me ofendendo, não é ofendendo, é palavra de orientação, de conhecimento acerca da palavra, para que a gente possa crescer junto. Assim como eu aprendi com o irmão André, eu sei que algo que eu vou trazer aqui vai vir diretamente ao teu coração. Amém? Hoje, mês dos jovens, dia dos pais, tema santidade. Como é que a gente vai juntar essas coisas? São os desafios que a gente passa na vida cristã, né, cara? Abre o teu livro, abre a tua Bíblia, no livro de Daniel.
capítulo 1. Amém? Amém. Glória a Deus, isso é rápido. Para mim fica até mais fácil, porque aqui já está tudo. Essas tecnologias que a gente usa, irmão, não é luxo não, da pessoa ver filmando, fica até preocupada, ai, o que eu vou falar, minha câmera ali me filmando. Aquilo ali tem uma finalidade só, irmão, para que a palavra de Deus, aquilo que a gente está vivendo aqui, alcance outras pessoas, porque daqui a pouco a gente publica isso no site, as pessoas vão ver o que a gente passa aqui. E nisso estimula a estar aqui, estar em outras igrejas, só por isso. O nosso site, Coluna de Fogo, como alguns irmãos conhecem, o intuito dele é esse. Tem algumas estratégias aí que a gente usa de publicar algumas coisas do trabalho, algumas coisas pessoais, porque a gente gosta de fofoca. Então o pessoal acessa lá para procurar alguma coisa. Aí logo na página que está lá, o plano de salvação. A pessoa vai dar uma olhadinha lá. É uma estratégia que a gente usa ali. O site é para a gente alcançar outras pessoas. E certamente muitas pessoas vão assistir o nosso culto aqui, vão ouvir essa palavra e vão ser alcançados por tudo que a gente está vivendo aqui. Todo mundo abriu o livro de Daniel. Certo. Então vamos lá. Eu vou ler até o versículo 4. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que acabamos de ler. Senhor Deus, te peço que tudo aquilo que Tu queres, ó Pai, que venha aos nossos corações, seja manifestado aqui através dela, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos para conhecer aquilo que Tu queres que conheçamos, Senhor Deus. Obrigado, porque Tu tens nos orientado, tem trazido palavras aos nossos corações. Pai, eu não quero falar nada de mim, Senhor Deus, se não estiver de acordo contigo, Pai. Eu quero que Tu fale através de mim, que Teu Espírito me oriente, Senhor Deus, para falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Essa oração que te fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, durante esses 2 domingos, estarei eu pregando aqui pela manhã hoje, à noite a Nívia vai estar pregando, domingo que vem a Nívia vai estar de manhã e eu à noite. Nós vamos trazer uma sequência de mensagens acerca de Daniel nesse mês da juventude para os irmãos. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Daniel, porque conforme nós formos falando nessas oportunidades, os irmãos vão fazendo menção, vão fazer lembrança de outras passagens que os irmãos vão ler. Obviamente nós não vamos ler todo o livro de Daniel, mas vamos estar pincelando alguns trechos que certamente vão falar o coração em especial dos jovens por se tratar do mês da juventude. Mas qualquer um que esteja acima dos 35 anos e se sentir jovem, recebe essa palavra também, porque a juventude muitas vezes está na cabeça, né? A minha sogra e meu sogro são jovens. Eu já falei para ela que ela vai começar a usar tablet. Hoje de manhã eu falei, ó, eu vou prestar o tablet para ela para acompanhar o cantor cristão no tablet. Vamos ver como é que isso vai dar. Mas a juventude está na nossa mente. Às vezes a gente se sente velho por uma questão social. A sociedade diz que o jovem vai até 35 anos. Aliás, até o mês que vem, até o ano que vem eu sou jovem, né? Em 2016 já deixo essa fase aí socialmente falando. Mas o que a gente encontra aqui nesse livro de Daniel? Primeiro ponto que eu queria que os irmãos prestassem muita atenção é que era um momento de adversidade. O que eles estavam passando era uma situação de dificuldade, porque algumas vezes a gente espera que passemos por uma situação de tranquilidade, de paz, para fazer a vontade de Deus, para que Deus age através de nós. Errado. Muitas vezes é na dificuldade que a gente está passando que Deus opera maravilhas através de nós. Nessa manhã, nós não vamos falar, os irmãos já sabem lá da história
da fornalha de fogo, dos amigos de Daniel na fornalha, sabe da cova dos leões, sabe do rei glorificando a Deus por conta da vida de Daniel. Isso eu tenho certeza que muitos irmãos que sabem. Eu não vou tratar disso hoje, vai tratar nos próximos domingos. Aqui eu vou falar basicamente das características que esses homens tinham, para a gente trazer isso para a nossa vida. O que eles estavam passando nesse primeiro momento, as características que eles traziam consigo, antes mesmo de fazer a obra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que os irmãos tenham em mente é que era uma situação de adversidade. A cidade tinha sido tomada. Nabucodonosor tinha dominado a cidade. E eles estavam sob o domínio dele. E era uma situação de opressão. E mais ainda, Deus é que tinha entregue eles nas mãos de Nabucodonosor, como nós vimos aqui. Verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoiaquim, a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então os oficiais penais, verso 3, chefe de eunuco, trouxesse alguns dos filhos de Israel. Então, quer dizer, tinha levado tesouro, tinha tomado rei, tinha tomado jovens, uma situação de dificuldade. Para agravar ainda mais a situação, possivelmente, isso não está escrito no livro de Daniel, mas possivelmente esses jovens se tornaram eunucos. Eunucos, os irmãos devem ter estudado, é perder a sua virilidade, né? Ter decepado ali uma parte importante da vida do rapaz, e ele passa a não ter aquela masculinidade mais. Isso porque eu falo possivelmente. Primeiro, quem é que foi buscar eles? O chefe dos eunucos. Se foi o chefe dos eunucos, provavelmente eles se tornaram eunucos. Aí agora a gente vai, quem quiser abrir, pode abrir em 2 Reis, capítulo 20, verso 18. Se conseguir abrir rapidinho, não vou demorar muito para ler. 2 Reis, capítulo 20, verso 18. Olha o que Isaías profetiza acerca de algo que ainda iria acontecer, que é exatamente o texto que a gente está lendo. Eu vou ler desde o verso 16, tá? Para ficar mais claro ainda. 2 Reis, verso 20, verso 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como os teus pais, bem como o que os teus pais entesouraram até os dias de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus filhos que procedem de ti e que tu gerares levarão, e eles serão eunucos no paço do rei da Babilônia. Parece muito com o que Daniel estava vivendo ali, né? Então era uma profecia acerca do que iria acontecer, e como ele diz claramente aqui que alguns que foram levados se tornariam eunucos, a gente associa, alguns estudiosos associam essa questão ao que Daniel e seus amigos viveram. Então olha só a situação. Cidade dominada, Deus, o próprio Deus tinha entregue, e os caras possivelmente tinham virado eunucos. Situação de desgraça, né? Para no final acontecer tudo aquilo que a gente já conhece. Segundo ponto que a gente vem tratar aqui, a gente encontra aqui no verso 3. O que o chefe dos eunucos tinha que fazer? Trouxesse alguns dos filhos de Israel. O que a gente tira disso aqui? O ímpio precisa do servo de Deus. O ímpio, ele precisa dos santos. Algumas vezes nos fechamos, como crentes, a conversas, a negociações, a relacionamentos com o ímpio, achando que somos separados de tudo e de todos, achando que somos especiais. Quando na verdade o relacionamento que temos para com essas pessoas é que faz com que o nome de Deus seja glorificado na vida delas. E muitas pessoas, como a gente vai ver em outros textos bíblicos, acabam prosperando por causa do santo que está ali trabalhando com ela. Você na tua escola, algumas vezes é escolhido para um grupo de trabalho, porque as pessoas confiam na tua capacidade, na tua integridade de realizar um trabalho. Algumas vezes você é escolhido para um cargo de confiança no trabalho, porque a pessoa sabe, poxa, esse cara é crente. Eles escrotizam a gente, desculpa o termo, eles arrebentam a gente na hora de falar da nossa fé, na hora de falar do que a gente acredita. Mas na hora de confiar em alguém, se você for um crente íntegro, um crente reto, ele vai te colocar num lugar de confiança, porque ele sabe que pode contar contigo. O que esse cara pensou? Apesar de eles serem servos desse Deus aí, que eu nem conheço,
eu vou trazer alguns caras bons desses aí, porque eu sei que eu vou poder contar com a capacidade deles. Então guarda isso no teu coração, porque algumas vezes você vai ser escolhido pelo ímpio, e não é para você se afastar não. É para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida lá nesse lugar. E a gente continua aqui, ainda no verso 3. Dentre a linhagem real. Finalzinho do verso 3. Dentre a linhagem real. Não sei como é que está na versão dos irmãos. A minha aqui está dentro a linhagem real. Ele pediu para ser escolhido homens da linhagem real do povo de Deus. Ou seja, pessoas que tinham um posto elevado, uma condição melhorada ali dentro. Quando alguém te escolhe, quando alguém olha para você, ele pode não ver alguém de uma linhagem real, literalmente falando. Ele pode não ver dessa forma. Mas ele pode ver que você é filho do rei. O homem, o ímpio, ele pode não perceber o quanto nós somos reais, em termos de realeza. Ele pode achar que nós não somos coisa alguma, mas a primeira coisa que nós temos que perceber nesse ponto aqui é que nós somos filhos do rei. Será que o ímpio, será que as pessoas na nossa cidade, na nossa faculdade, no nosso trabalho, têm nos visto como filhos do rei? Aí eu entro no dia de hoje. Hoje é dia dos pais. Alguém consegue ser nobre, ser rei, ser filho do rei, assim do nada? Sei lá, eu vou largar uma criança no meio do mato. Eu vou largar uma criança sozinha, nasceu agora, eu vou largar no meio do mato. Ela vai crescer ali nobre? Não. A nobreza é um título que é trazido da família. O que nós pais, e a gente continua no versículo, além de linhagem real, ele queria dos nobres, o rei Nabucodonosor queria que fossem filhos dos reis e dos nobres. E uma criança a gente sabe que não vai ser gerada ali como nobre. Isso é trazido de toda a sua genealogia. Como que as pessoas têm nos visto? Você pai hoje é dia dos pais, eu sou pai também há pouco tempo, graças a Deus. O que nós temos passado de nobreza para os nossos filhos? De tal forma que as pessoas olhem para os nossos filhos e vejam ali filhos do rei Jesus e nobres. Nós temos uma responsabilidade muito grande na criação dos nossos filhos. Esses homens tinham sido escolhidos dentre os nobres, dentre a realeza, porque eles já traziam consigo uma característica que vinha dos seus pais. Esse título nobre veio dos seus pais. Aí eu volto a perguntar, o que nós temos feito para os nossos filhos? Às vezes filhos, netos, ou até sobrinhos, que nós cuidamos muito. O que nós temos feito? Será que quando uma pessoa olha para os nossos filhos, vem nobres neles? Vem meninos que têm nobreza de caráter, nobreza de espírito? E muitas dessas características, elas receberam dos pais. Então a responsabilidade nossa está transferindo isso para os nossos filhos. O que nós fazemos para os nossos filhos hoje vai ecoar na vida deles. Algumas vezes nós deixamos que os nossos filhos sejam educados pela televisão, pela internet, pela rua. Quantos pastores pregam isso constantemente? Não duvido muito que o pastor Anderson já deve ter falado sobre isso, sobre o risco da internet, sobre o risco da televisão. Alguns meses atrás, eu passava na rua com um amigo e uma mãe falava com o filho: você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso? Olha o que aconteceu com fulano, hein? Alegando ali alguma pessoa que eu conhecia. O nome era muito característico. Eu perguntei para o amigo que estava do meu lado: quem é esse fulano? O nome que ela tinha citado. Aí ele falou para mim, eu já imaginava essa resposta, pelo nome muito característico. Não, esse aí é o personagem da novela tal. Eu falei: meu Deus, a Bíblia nós temos Moisés, Josué, Daniel,
Paulo, o próprio Cristo, tantas outras pessoas para servirem de modelo, e uma mãe usando um personagem de novela de modelo para o filho. Nossa, não vai fazer isso, não, olha o que aconteceu com fulano, hein? Trazendo ali uma situação fictícia de provavelmente um ator homossexual que tenta inserir na cabeça do povo que o homossexualismo é uma coisa correta. E nós temos tanta riqueza na palavra de Deus, né? Nós temos escola bíblica, nós temos culto, nós temos tantas classes de orientação acerca da palavra de Deus, acerca de tantos personagens que viveram a vontade de Deus, e as pessoas simplesmente deixam os filhos assistir qualquer coisa. As crianças passam às vezes horas assistindo televisão, horas na internet, aprendendo toda sorte de coisas que não prestam, e a gente deixa aquilo acontecer como algo normal e depois quer corrigir. Como é que vai corrigir se o tempo que ele passou lá assistindo aquelas coisas é muito maior do que o tempo que passa para a gente? Aí a gente continua. No verso 4, ele escolhe jovens. O termo jovem é usado. Alguns estudiosos, andei pesquisando um pouco mais a fundo isso aqui, alguns estudiosos acham que Daniel e seus amigos tinham na faixa de 14 a 15 anos. Tem lá seus estudos para comprovar isso. Então era um jovem muito jovem, era adolescente. E o que é importante a gente ver isso aqui? Nós estamos no meio da juventude. Algumas vezes nós temos ideias que os profetas de Deus eram aqueles caras velhos com barba comprida. A vida ministerial desses homens começou na juventude. Eles eram garotos que se propuseram a fazer a vontade de Deus, colocaram no seu coração, como vocês vão ver nas outras mensagens, não se contaminar. Eles escolheram, eles decidiram isso. E as coisas aconteceram, Deus usou eles de forma tremenda. Aí eu olho para você, jovem, menino tocando aqui, não conseguia nem tentar impressionar por ele batendo aquilo ali. Se eu começar a bater aquilo ali, não sei o que vai acontecer. Cajão, né? Carrom. Toca carrom o quê? Carroneiro? Sério. Impressionante. Deus te abençoe, cara. Então, Deus tem grandes coisas na tua vida. Começando tão cedo assim. É uma coisa impressionante. E o rei sabia que ele tinha que escolher jovens. Esse rei, nesse momento, estava dominando eles, mas olha a visão que o cara tinha. Eu vou pegar os jovens. Ele não podia pegar os velhos para servir a ele. Os caras já cheios de sabedoria. Ele queria os jovens. Por que jovens? Jovens têm vigor, têm força, sabe? As articulações funcionam melhor, se tiver que carregar alguma coisa. A mente funciona, os neurônios, tem muito mais neurônios do que na idade mais avançada. O raciocínio mais rápido. Um monte de características que tem que ser usado. E aqui ainda não era Deus usando eles, não. Era o ímpio. Era o ímpio. Apesar de que Deus chama o próprio Nabucodonosor em Jeremias, se não me engano, 20, verso 9, 18, verso 9, chama o próprio Nabucodonosor de servo. E servia a ele de certa forma. Mas ele sabia que ele precisava dos jovens. E foram os jovens que ele escolheram. E bem jovens. Aí a gente continua. Característica que Nabucodonosor escolhe: sem defeito. Por que sem defeito? O rei era um cara fresco, né? O cara queria ver coisa bonita, queria ver coisas vistosas. O rei queria ver coisas perfeitas, né? Então ele não ia escolher um cara manco, um cara sem braço. Esse sem defeito é físico mesmo. Ele queria jovens. O cara é exigente pra caramba, né? Tem que ser jovem, a gente vai continuar aqui, um monte de coisa que ele queria que fosse. E sem defeito. Ele queria garotos perfeitos, que ele olhasse assim, olha só, perfeição. 5 dedos em cada mão, 2 olhos, tá? Nenhuma aberração ali para trabalhar no reino. Aí olha para você, meu irmão. Tem algum defeito aí? Nada. Você tem 2 pernas. Algumas vezes faço menção a um grande amigo meu. Nós temos um irmão lá na igreja que ele é deficiente físico, cadeirante. Ele vai para evangelismo. Certamente que ele não seria escolhido por Nabucodonosor.
mas nas mãos de Deus ele tem feito grandes obras. Ele foi com a gente para Paulo de Fronten, engenheiro Paulo de Fronten, um lugar que tem mais montanha do que aqui perto de vocês. E algumas vezes a gente pegava a cadeira, subia a escada com ele, ele estava lá trabalhando com a gente. Às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus achando que somos incapazes. Está tudo direitinho. Até as unhas estão tudo direitinho lá nos dedos. E a gente deixa de fazer a obra de Deus. Aí ele continua na exigência dele. Bela aparência. Ele queria garotos bonitos. Por que jovens bonitos? Não sei se era uma tendência homossexual que ele tinha, ou era pelo simples fato de ele querer ver coisas vistosas. O rei tinha essas coisas na época, ele queria ver coisas bonitas ali. E, como eu falei no início, não se escandalize com o que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Não há pecado na beleza, tá bom? Não há pecado na beleza. Algumas pessoas têm aquela ideia, fulano tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Aí relaxa. Não esquenta a cabeça, não faz uma atividade física, né, para perder umas gordurinhas, não faz um penteado melhorado para ter uma aparência melhor, não veste uma roupinha decente, aí vai deixando o tempo passar, não, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, aí vai relaxando, mas esquece que o corpo é o templo do Espírito Santo. Você vai deixar o templo do Espírito Santo largado? Você quer viver menos a promessa que Deus tem para a tua vida? Pessoa que não se cuida morre mais rápido. Isso é fato. Estou nem falando de Bíblia, estou falando de ciência. Não se cuida não, porque vai morrer mais cedo. Aí aqui, como em vários outros textos na Bíblia, a gente vê a própria palavra de Deus primando pela beleza. Não há pecado nisso. Se você vir Cantares de Salomão, você vai ver o tempo todo ali citando questões da beleza física. Não tem problema nenhum nisso. Então o rei, o fato de ele estar escolhendo homens bonitos, salvo se for alguma questão homossexual, ele estava querendo ver coisas bonitas. Qual o problema de eu achar minha esposa bonita? Tem algum pecado nisso? Qual o problema dela tentar se embelezar ainda mais para mim? Não há pecado nenhum nisso. Muito pelo contrário, isso até fortalece o relacionamento. Então se cuida, sim. Se cuida, você jovem, para sua namorada, para o seu namorado, para a esposa, para o marido. Se cuide. Não há pecado nisso. Continuando a exigência. Era exigente. Tem que ser sábio. Ele queria jovens sábios. O cara tinha que ser nobre. Cara, devia ser difícil encontrar isso, né, cara? Nobre, da realeza, sem defeito, bonito, sábio. Como é que encontra uma pessoa assim, cara? Hoje em dia é difícil. Ou você encontra um cara sábio ou é bonito, né, cara? É complicado associar as duas coisas. O cara bonitão, a mulher bonitona, não sabe uma regra de português. É difícil. O cara estava querendo muita coisa aqui. E ele encontrou. E não foi só esses 4. Teve mais. Os 4 foram os melhores. A gente vai ver isso em outros momentos. Sábios. Eu tenho uma definição de sabedoria que eu acho muito interessante. A gente vai ver um monte, procurar dicionário. Uma que eu gosto muito, que eu aplico na minha vida. O que eu creio que seja sabedoria? É você pegar o conhecimento que você tem e você saber aplicar aquilo nas questões do dia a dia. Por que essa definição eu acho interessante? Porque algumas vezes a gente acha que o cara sábio é aquele cara inteligente, mas não é. Às vezes o cara é muito inteligente, tem bastante conhecimento na cabeça, mas na hora de resolver uma questão do dia a dia, uma situação da vida, ele não sabe aplicar aquele conhecimento. Então esse cara é inteligente, mas não é sábio. Agora o cara às vezes não tem muita inteligência, não tem muito conhecimento armazenado na cabeça dele, mas ele pega aquele pouco conhecimento que ele tem e ele sabe aplicar nas questões do dia a dia. Então esse cara para mim é um sábio. Então eu acho que essa definição de sabedoria é muito interessante. Vale a pena a gente guardar isso. Então é como você aplica o conhecimento que você tem nas questões do seu dia a dia, nas questões da vida. Então eu queria pessoas assim, pelo menos eu entendo dessa forma. Pessoas que soubessem pegar aquele conhecimento que eles já traziam consigo, né, porque eram novos, mas já traziam todo o conhecimento, já eram pessoas inteligentes, já tinham conhecimento e sabiam resolver as questões. Né? Se tivesse uma questão da realeza lá, ia jogar para eles e eles não sabiam resolver. Então eram pessoas sábias. Onde é que a gente encontra a sabedoria? O crente, sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus. Se você começa a estudar a palavra de Deus,
você vai ter uma fonte de sabedoria tremenda, porque você vai associar aquilo que você está vivendo com aquilo que outras pessoas já viveram. Então você vai saber como agir. Você vai pegar aquele conhecimento e vai aplicar nas questões do teu dia a dia, nas questões da tua vida, e vai saber exatamente fazer conforme aquelas pessoas fizeram. E não há erro nenhum em imitar outras pessoas. Se o próprio Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele nos dá liberdade, a palavra nos dá liberdade para sermos imitadores. Se uma pessoa foi sábia na Bíblia, você pode ser sábia buscando aquilo que ela fez. E ele continua as exigências. Inteligentes. Ele queria jovens inteligentes também. Vou fazer uma enquete aqui. Inteligência, eu creio que há duas possibilidades para a definição de inteligência. A primeira, uma pessoa inteligente quando ela tem muito conhecimento adquirido, ou seja, a pessoa estudou, armazenou um monte de coisa na cabeça. Então essa pessoa é uma pessoa inteligente. Essa é uma possibilidade. Agora tem uma outra possibilidade. A pessoa é inteligente quando ela tem uma facilidade, uma capacidade melhor do que as outras para armazenar esse conhecimento. Pode ser também tratado como inteligente. O que os irmãos acham? Vou fazer a pergunta direta. Quem acha que inteligente, só vai levantar a mão. Quem acha que inteligente é aquela pessoa que tem muito conhecimento adquirido? Não é a pessoa que tem capacidade fácil de absorver, não. Mas de repente a pessoa estudou muito a vida toda, tem muito conhecimento e é ser inteligente. Quem acha que é isso? Levanta a mão. Não fique com medo de responder não, porque é exatamente uma pergunta que eu não sei a resposta. Então o irmão pode ficar com medo de vou levantar a mão, qual é o certo? Eu não sei o certo. Quem acha que inteligente é aquele que tem muito conhecimento na cabeça? Quem acha? Mais uma aqui? Tem mais alguém? Quem é que acha que inteligente é aquele que tem facilidade em aprender? Facilidade em absorver o conhecimento? Um grupo um pouco maior. Tem alguém que acha que é outra coisa aqui? Inteligente é outra coisa? Porque fica até difícil, porque você quando determina que inteligente é um, então o outro é o quê? O cara que adquiriu muita coisa, estudou, não tem facilidade, pelo menos votado aqui. Se a gente diz que o inteligente é aquele que tem uma capacidade mais facilitada para aprender, então aquele cara que estudou muito a vida toda, pô, esse cara não é inteligente? Aí eu confesso aos irmãos que eu fico na dúvida. Pode ser os dois também. Pode ser os dois também, tem esse tipo de inteligência e outro tipo de inteligência. Perfeito. Pode ter até alguma outra coisa, mas o que eu tenho certeza? Que independente de ser um ou outro ou qualquer outra coisa, o inteligente tem que ter aprendido alguma coisa. Concorda comigo? O cara que tem a capacidade de aprender, facilitada, tem uma capacidade melhor de aprender, ele teve que aprender bastante a partir daquela capacidade para que as pessoas o vissem como inteligente. E a pessoa que estudou muito a vida toda, adquiriu muito conhecimento, tem um monte de coisa armazenada aqui, parece um HD externo de 2 TB na cabeça. Aquele cara também é um cara inteligente, mas ele precisou também absorver conhecimento, precisou estudar, aprender coisas, certo? Aí eu faço uma pergunta. O que você tem feito pela tua inteligência? Não sei se você tem uma capacidade maior ou simplesmente você é um cara que pode ser esforçado e estudar muito. O que você tem feito? Estudar, irmãos, é algo que deve estar no nosso coração, um desejo, deve haver um desejo nosso de estudar, de aprender, incessante. Incessante, sabe o que é incessante? É que não cessa, é que não acaba. Todo dia nós temos que aprender alguma coisa. Eu não estou falando só sobre a palavra de Deus, não. Sobre tudo. Nós temos que estudar o tempo todo. Porque algumas vezes, nós até criticamos, o ímpio quando ele nos taxa de ignorantes, mas algumas vezes a culpa é nossa. Algumas vezes a culpa é nossa. Porque realmente somos ignorantes, não queremos estudar. Passamos o dia todo assistindo novela, somos capazes de assistir novela das 6, das 8, das 10. Graças a Deus eu me livrei disso desde o casamento, que a gente não assiste mais a Rede Globo. A gente não assiste novela, a gente não vê nada disso, é uma perda de tempo. Agora a gente é capaz de ficar horas ali, incapaz de ficar meia hora pegando um livro de física. Eu tive um professor que ele falava uma frase que me marcou muito, né? Eu estava prestando concurso, prestando vestibular. Ele falava uma frase que era o seguinte: se você parar, alguém vai continuar. Uma frase simples. Eu não esqueço
esqueçam mais isso. Se você parar, alguém vai continuar. Algumas vezes você está querendo ser, sei lá, engenheiro, quer ser médico, você quer ser alguma coisa importante, quer ser um cara inteligente. Aí você estuda ali um pouquinho, pega um livrinho, uma apostilazinha. No momento em que você para, tem alguém que vai fazer o mesmo concurso que você e está estudando. Na hora que você para. Aí o que acontece? Se você estava emparelhado com ele e você para, o que esse cara faz? Te passa. Passa para frente. Se esse cara estava atrás de você e você para, ele te alcança. Em vestibular, concurso público, é isso mesmo, é uma corrida. Fica um passando o outro, um passando o outro, um passando o outro. No momento que você para, a galera passa e fica ali para trás. Né? Aí depois vai fazer a prova, aí quer um milagre. Quer que Deus opere maravilhas para você passar. Não é assim que funciona. Deus opera maravilhas. Se Deus permitir, um dia eu vou contar um testemunho da minha vida estudantil. Deus opera milagres? Opera, mas só naquilo que você não pode fazer. Naquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Aí a gente vai para de estudar. Nós temos que estudar muito, estudar muito, conhecer muito, saber de muita coisa. Aí continua. Instruídos. Instruídos seriam aqueles que receberam instrução, que foram instruídos. Né? Era uma característica que ele também queria que eles tivessem. Onde é que nós recebemos instrução na vida? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Daniel certamente recebeu instrução de muita gente na vida dele. Recebemos instrução na escola, de professores, mestres, né, diretora, coordenadores, estão sempre instruindo a gente. Na igreja, pastores, mestres, líderes, professores de escola bíblica. Recebemos instrução o tempo todo. Aí eu pergunto para você, você tem absorvido essas instruções? Ou simplesmente você olha para esses pais, avós que são mais velhos, professores, e fala assim, pô, eu sei mais do que eles, eu acesso a internet todo dia, tem muitas notícias lá. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que olha os instrutores como pessoas ultrapassadas, como pessoas que sabem menos que a gente. Certamente que Daniel não era assim. Não é à toa que ele foi escolhido e seus amigos também. E a gente continua aqui, assistentes. A gente vê no texto, ele queria pessoas, vou voltar aqui no texto, que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei. Ele queria homens que pudessem assistir a eles, que tinham uma prévia capacidade para auxiliar no palácio. Aí é um negócio muito interessante. Você tem essa capacidade de auxiliar os outros? Às vezes está um pastor aqui, ou algum outro líder, algum professor da escola. O que você pensa que você pode auxiliar ele, ajudar ele naquele ministério? Ou você quer ser um líder e passar ele um dia, ser mais que ele? Uma coisa que me incomoda, uma vez eu até preguei sobre isso. A gente tem curso de liderança em tudo quanto é lugar, um monte de livro para líder, mas a gente não tem um curso para servo. Já percebeu isso? Não tem um livrinho escrito assim, ó, servos, sirvam. Sei lá, um dia eu vou escrever um livro desse para ver se vai vender, vai ficar estocado lá na nossa. Servo. Eu vou nem comprar esse livro, eu quero ser líder, eu quero mandar, eu quero chefiar um grupo. O meu livro vai ficar empoeirado lá na estante. Imagina que eu abro aqui um congresso de servidão aqui, eu boto um banner aqui, ó. A pessoa vai falar, pô, nada desse negócio, cara. Vou fazer um curso para servir os outros, cara. Oi? Eu trabalho em casa. Pô, já trabalho em casa, né? Vou servir agora na igreja. O pessoal não tem a mentalidade. Jesus Cristo, ele se despiu de toda a autoridade, de toda a condição de Deus que ele tinha. Não foi para ser servido, não, foi para servir. Olha o exemplo que ele tinha. A gente aprende sobre servir o tempo todo na Bíblia. Quando a gente vai abrir um congresso, congresso de liderança cristã, não sei o que, bota um nome bonito para chamar a atenção. Aí enche. Porque todo mundo quer ser líder.
Irmão, eu quero ser líder, não. Eu quero servir. Ainda que Deus me coloque num cargo de liderança, eu não estou me importando com isso, mas eu quero servir. O pastor nada mais é do que um servo. Talvez já tenha falado isso para vocês. Está aqui para servir a vocês. O professor de escola bíblica está servindo vocês, não é o líder da escola bíblica, não. É um serviço que ele presta para você e para Deus. O ministério de louvor não é uma liderança musical que manda pra caramba aqui, não. Eles estão servindo a você, te ajudando para que você seja conduzido a um louvor perfeito, um louvor em espírito, em verdade a Deus. E ele queria que tivessem servos. Ele queria que fossem pessoas com essa capacidade para servirem no palácio. Aí a gente continua aqui. Por fim, ele termina querendo pessoas que pudessem ser ensinadas. Porque qual é a intenção do rei? Qual é a intenção do rei? Quer uma tomada por aqui? Já está quase acabando a bateria. Traz o carregador para mim, por favor. Vai descarregar aqui. Aí o que ele traz aqui? Ele queria pessoas que pudessem ser ensinadas. Não só traziam consigo uma inteligência, sabedoria, serviço, tudo mais que pudessem, mas que fossem pessoas também que pudessem ser ensinadas. Qual era a estratégia do rei? Era ensinar a eles a língua dos caldeus. A Caldeia era uma região onde a Babilônia estava inserida, era um lugar onde tinha muito conhecimento, fundamentos de astronomia, matemática, magia, uma série de conhecimentos estavam naquela região ali. O rei queria saber daquilo, então ele queria pessoas capacitadas para conhecer todos esses conhecimentos e depois transmitir para ele. E mais, além disso, quando ele insere uma cultura na cabeça de líderes, e eles de certa forma eram líderes porque eram da nobreza, ele acaba dominando o povo. Porque tinham pessoas que certamente lá no povo de Deus que olhavam para esses jovens como grandes homens. Olhavam assim, pô, ele é um nobre, ele é isso, ele é aquilo. Então se você insere um monte de coisa na cabeça dele, você domina o povo. Mas aconteceu tudo bem diferente. Acabou quem foi dominado foi o rei, que a gente vai ver em outra oportunidade. Mas era isso que ele queria. Jovens que ele pudesse dominar. E no versículo seguinte, que a gente não leu, provavelmente vai ser o início da próxima mensagem, a gente vê que foram 3 anos que eles ficaram lá. E esses 3 anos foram tempos de preparo, em que eles puderam já viver a vontade de Deus ali, como já tinham vivido desde o momento em que foram capturados. E a gente conhece a história de Daniel, dos seus amigos, a gente sabe que os seus amigos passaram pela fornalha, a gente sabe da cova dos leões, a gente sabe do decreto do rei para que todos temessem a Deus, a gente sabe de um monte de coisas, porque a gente conhece alguma coisa da Bíblia. Mas eu faço uma pergunta para você: como é que você tem se preparado para a obra de Deus? Porque a gente vê que esses jovens já traziam consigo um preparo. A gente vê até para-choque de caminhão. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso é verdade, mas Deus capacita naquilo que o homem não pode se capacitar. Ele não vai inserir todo o conhecimento teológico na tua cabeça. Se você não estudar, você vai continuar sem saber nada. Deus não vai espetar um pendrive no teu crânio e fazer um livro da Bíblia entrar na tua mente. Não vai fazer isso. Se você não ler a Bíblia, você vai continuar sem conhecer. O que você tem feito para se preparar para a obra de Deus? A hora que Deus te pegar, como pegou Daniel, como pegou esses jovens aqui, para fazer alguma coisa grande, será que você vai estar capacitado? Será que você vai estar pronto? Esses jovens estavam prontos. Claro que passaram ainda por um preparo de 3 anos com Nabucodonosor, mas eles já vieram prontos para fazer a vontade de Deus. Por isso eles foram escolhidos. Se eles fossem burros, feios, maltratados, sem sabedoria alguma, se eles fossem indoutos, se eles tivessem um monte de características ruins, primeiro que o rei não ia escolher eles, porque não presta. E segundo que eles não estão capacitados para fazer a vontade de Deus. Será que você tem se preparado para uma missão como essa?
ou tem esperado um milagre para ser capacitado? Uma hora para outra, Deus colocar uma capacidade em você, sem você fazer coisa alguma. Esses jovens eles estavam prontos para servir a Deus. Eu queria concluir essa mensagem convidando você a uma reflexão. Se você entende que a obra de Deus precisa de capacitação, precisa de estudo, precisa de esforço, precisa de tempo de dedicação, se você entende que precisa fazer mais do que tem feito, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, porque a gente vai orar por você. Eu já estou em pé, você tem que estudar muito mais. Você acha que você pode se dedicar mais, estudar mais? Você acha que pode ler mais? Se você acha que pode deixar a preguiça de lado? Se você acha que pode abandonar um pouquinho mais o tempo de televisão, o tempo de lazer, o tempo do videogame, para se dedicar mais ao preparo de Deus, você permaneça de pé, porque nós vamos orar por você. Amém. Queria que todos entenderam. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos nesse momento que precisamos nos preparar para Te servir, Senhor Deus. Obrigado porque sabemos, Pai, que temos que ler mais a Tua palavra, que precisamos buscar mais em Ti, ó Deus, conhecimento acerca daquilo que Tu queres que façamos, Senhor Deus. Te peço que Tu abençoe cada um aqui, Senhor Deus. Te peço que Tu abençoe, ó Pai, cada um que nesse gesto simples de se colocar de pé, ó Pai, se propõe a se preparar ou continuar se preparando, ó Pai. Porque nós sabemos que os desafios são grandes, Senhor Deus. E que se grandes coisas aconteceram, Pai, com Daniel e seus amigos, é porque eles tinham capacidade, eles estudaram, eles buscaram sabedoria, eles se propuseram, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, Deus. Te peço que Tu esteja conosco, Senhor Deus, no decorrer de toda essa semana, no decorrer deste domingo em especial. Te peço que Tu prepare os nossos corações para aquilo que temos a tratar aqui acerca da Tua palavra, no outro domingo também, Senhor Deus, e que saímos daqui, ó Pai, enriquecidos e conscientes, ó Pai, da missão que Tu tem para cada um de nós, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, Senhor Deus. Se até hoje, Pai, negligenciamos a Tua palavra, Pai, se até hoje deixamos, ó Pai, de nos dedicar a Ti, Senhor Deus, te peço perdão nesse momento. E te peço, Senhor Deus, não só pelo meu arrependimento, mas pelo meu entendimento, Senhor Deus, que daqui para frente será diferente, ó Deus. Daqui para frente me dedicarei mais, lerei mais a Tua palavra, Pai, e serei um servo ainda mais fiel a Ti, ó Deus. Amém. Essa é a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queremos agradecer ao Lauro, não falar seminarista que não gosta. Eu também sou assim também, eu não gosto de ser chamado muito de pastor nos meus lugares que eu não fico bem mais tranquilo. Agradecer pela mensagem que veio, tenho certeza, que veio do trono de Deus, já vejo o nosso coração. Eu tenho certeza que cada um aqui aprendeu pelo menos uma coisa hoje e ficou um pouco mais sábio. Isso eu tenho certeza. E à noite tem mais. Amém? Amém! À noite nós saímos daqui às 19h30. Irmão, botar bonito na gravação, irmão. Que hora? 19h30. Com a graça de Deus. Amém? Amém! Vamos orar por este casal, por esta família, de um modo geral, porque eles são os responsáveis por todo o nosso site. Eles que fizeram todo aquele aparato, todo aquele arranjo. Nós temos que louvar a Deus, pedir a Deus sempre por este casal, pelo ministério que eles exercem, que é o ministério da música, na qual o inimigo também não fica satisfeito. E ele age muito. Então, irmãos, vamos orar. O inimigo, nesses últimos dias, o inimigo tem se levantado. Ele tem aprontado, ele tem armado aquela arapuca, aquele laço para que nós possamos cair. E se nós, como o Glauco falou, se nós não tivermos sabedoria, podemos ser inteligentes, mas se não soubermos usar a nossa inteligência, porque nós, pelos acontecimentos do dia a dia, o fato do dia a dia, você não é sábio. Então, vamos associar a nossa inteligência com a nossa sabedoria e um pouco mais além.
Vamos usar também o discernimento espiritual que Deus tem para cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta mensagem, por esta reflexão que tu trouxeste, para que nós possamos entender um pouco mais da tua palavra e saber usar a inteligência e a nossa sabedoria, juntamente com o teu discernimento espiritual, para que nós possamos vencer as artimanhas de Satanás, os fatos, os acontecimentos da nossa vida no dia a dia, para que nós possamos saber lidar com eles, para que nós não possamos ficar desesperados, ficarmos sem saber o que fazer, ficarmos perdidos. Senhor Deus, continue nos orientando, continue sempre nos dando sabedoria vinda dos altos céus, para que nós possamos lidar com essa situação. Seja com a tua igreja, Senhor Deus, seja com o teu povo. Tenha, Senhor Deus, misericórdia de nós, somos fracos, somos falhos, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que tu és um Deus amoroso, és um Deus que cuida e que sustenta, e nós nos louvamos por tanto. Muito obrigado por tudo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, os meus pecados, e nos ajude a cada dia. E que à noite nós possamos estar aqui novamente em continuação, Senhor Deus, ao culto que somente pode ser dado a Ti. Só Tu pode ser reverenciado. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O pastor está à porta com o Glauco para despedir os irmãos. E à noite traga mais um visitante. Se cada um trouxer um visitante, nós vamos o quê? Dobrar. Se o irmão trouxer dois, amém. Tenha fé que o irmão possa trazer. A programação também hoje especial do Dia dos Pais. Amém. Estamos encerrados.